Então a lição tem as seguintes partes. Primeira parte, a Torre de Babel. Tópico 1, o monolinguismo. Tópico 2, uma nova apostasia. Tópico 3, um monumento à soberba humana. Na parte 2 nós temos aí a confusão de línguas. Tópico 1, uma cidade à prova d'água. Tópico 2, a torre que Deus não viu. Tópico 3, quando ninguém mais se entende. Na parte 3 nós temos aí a multiplicidade linguística e cultural. Tópico 1, linguísticas. Tópico 2, culturais. Tópico 3, geográficas. A introdução diz: um dos fatores que levaram a primeira civilização humana à depravação total foi o monolinguismo. Entre os filhos imediatos de Adão e Eva, inexistiam fronteiras idiomáticas, culturais e geográficas. Eis porque os exemplos de Caim e Lameque alastraram-se logo por toda a terra. Então, o monolinguismo, todos falam na mesma língua, morando todos juntos, fortaleceu a ideia de que eles poderiam ser como deuses, poderiam dominar a terra e sem a presença de Deus, sem a intervenção de Deus. Criou no coração do homem a rebeldia contra Deus, do mesmo jeito que Caim e Lameque antes. Agora não existe mais Caim e Lameque. Agora é só Noé, sua família e agora os seus descendentes. Na lição de hoje encontraremos a família noética correndo o mesmo perigo, temendo o novo dilúvio e recusando-se a povoar a terra. Puseram-se os descendentes de Noé a construir uma torre, cujo topo, segundo imaginavam, tocaria os céus. Então os homens, temendo o novo dilúvio, apesar de Deus ter feito uma aliança com Noé, Deus ter dito que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio, eles queriam se tornar independentes de Deus. Então desobedeceram a ordem de Deus, que era para povoar toda a terra. E queriam se fortalecer ficando juntos, desafiando a Deus. A fim de impedir a degeneração da segunda civilização, o Senhor confunde-lhes a língua, levando a linhagem de Sem, Cã e Jafé a espalhar-se pelos mais longínquos continentes. Deste episódio surge a multiplicidade linguística e cultural da humanidade. Então, antes que essa civilização se tornasse como aquela lá do tempo de Caim e Lameque, o que Deus faz? Deus vem e intervém. Então eles estão construindo a torre, então Deus vai ali e confunde a língua deles. Ou seja, vamos dizer que ele criou aí 8 tipos de línguas diferentes e colocou agora cada grupo de pessoas a falar esse tipo de língua. Cada grupo de pessoas falava um tipo de língua diferente. Quando queria se comunicar com o outro, não conseguia. Um grupo não se comunicava com outro grupo. Então começaram a se agrupar. Quem fala a minha língua? Aí eu falo esse tipo aí. Aí eu só estou entendendo esse tipo aí. O outro está falando, não estou entendendo mais. Então começaram a se agrupar. Todos que falavam a mesma língua se agruparam. O outro grupo que falava outra língua se agruparam. E foi assim. E desses grupos, então, é que surgiu o quê? Os povos que existem hoje. Então foram dispersos, saíram dali. Ficou um grupo ali e os outros grupos foram procurando outro lugar para morar porque falavam uma língua diferente daqueles. Então é daí que surge então essa multiplicidade hoje de culturas que existem. Cada um falando aí um tipo de língua diferente, cada um se comportando diferente, cada um se vestindo diferente, cada um agindo diferente. Então são povos, né? Línguas, nações, etnias e aí espalhadas pelo mundo inteiro. Então na parte 1 nós temos aí a Torre de Babel, tópico 1, um monolinguismo, tópico 2, uma nova apostasia, tópico 3, um monumento à soberba humana. Não sabemos quanto tempo se havia passado desde que Noé saiu da arca até a construção da Torre de Babel. De qualquer forma, seus filhos Sem e Jafé não puderam impedir seus descendentes de cair na apostasia de Cã. Então apesar de Sem e Jafé serem pessoas melhores do que o seu irmão Cã ou Cão, então o que aconteceu? Eles não conseguiram impedir os seus descendentes de se unirem com o povo descendente de Cã e intentarem uma rebelião contra Deus. Tópico 1, o monolinguismo. Então naquele tempo a humanidade ainda era monolíngue, todos falavam a sua língua, Gênesis 11:1. Sobre o idioma original da humanidade, há muita especulação. Alguns sugerem o hebraico, nada mais ilógico. Abraão, ao deixar sua terra natal, falava o arameu, Deuteronômio 26:5,
que nos lábios dos seus descendentes sofreria sucessivas mudanças até transformar-se na belíssima língua hebreia. O interessante é que depois do cativeiro babilônico, os israelitas voltariam a usar o aramaico, inclusive Jesus, Marcos 15, 34. Então veja só, alguns sugerem que a língua primeira falada era o hebraico. Mas, se nós formos realmente atrás de estudarmos isso aí, nós vamos ver que o hebraico é muito mais recente. Já o aramaico é mais antigo. É uma língua falada por Abraão. Abraão, quando chega ali em Canaã, ele comunica-se com o povo. Quando ele desce ao Egito, ele se comunica com o povo do Egito. Não havia dificuldades linguísticas. Então podemos acreditar que todos os descendentes de Sem ficaram, ali a grande maioria, falando uma mesma língua, que na época aí poderia ser o aramaico. Então veja só, lá do Egito até ali, Canaã, até chegar no Iraque, então, pelo que nós deduzimos, através de Abraão, eles falavam a mesma língua. A não ser que Abraão falava um tipo de língua lá, quando chegou em Canaã, aprendeu a falar a língua dos cananitas e que era a mesma língua do Egito. Nós não temos certeza dessas coisas. Então alguns entendem que a primeira língua é aí o aramaico. Mas veja bem, o aramaico é uma das línguas que começaram a serem faladas depois da confusão das línguas. A original mesmo, nós acreditamos que parou de existir. Deus tirou a original. Algumas palavras só do original é que passaram para as outras línguas. E nós podemos prestar atenção numa coisa interessante. O aramaico, depois que o povo lá de Israel foi cativo para a Babilônia, eles falavam hebraico. Chegaram lá, aprenderam a falar aramaico. E quando eles voltaram, então confundiram o hebraico e ficou misturado aí as duas línguas. O que aconteceu é que muitos continuaram falando aramaico, porque eram a maioria, tinham vindo do cativeiro, e o aramaico ficou sendo falado ali. E o hebraico passou a ser mais uma língua religiosa. Então quando se ia ler os rolos, né, quando se iam ali nas sinagogas falar e tal, falava-se em hebraico, considerado uma língua original do povo israelita, né, do povo de Abraão. Então falava-se hebraico. Mas no cotidiano as pessoas falavam aramaico. Tanto é que o próprio Jesus falava aramaico. Tópico 2, uma nova apostasia. Se por um lado o monolinguismo facultava a rápida disseminação do conhecimento, por outro propagava com a mesma rapidez as apostasias da nova civilização. E assim não demorou para que a revolta misturada ao medo se tornasse incontrolável. Por isso revoltam-se os descendentes de Noé contra Deus. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Se Deus não tivesse intervindo, a situação ficaria mais insustentável do que no período anterior ao dilúvio. Então, se uma mesma língua facilitava para haver um progresso tecnológico, também essa mesma língua fazia com que eles se rebelassem contra Deus, combinassem entre si, construir uma torre que subisse até o céu, que isso impediria qualquer dilúvio de derrubá-los, de matá-los, desafiando então a Deus e descrendo da aliança que Deus tinha feito com Noé. Ao mesmo tempo tinha uma coisa boa todos falarem a mesma língua, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa muito ruim, que fez com que eles se rebelassem contra Deus. Se Deus não toma providência, então eles estariam fazendo já no início da humanidade a mesma coisa que fizeram no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, e acabaram morrendo todos. Tópico 3, então, um monumento à soberba humana. Apesar das garantias divinas de que não haveria outro dilúvio, os filhos de Noé buscavam agora concentrar-se num lugar alto e forte,
Entregando-se ao medo, acabaram por erguer um monumento à soberba e à rebelião. A ordem do Senhor àquela gente era clara: espalhar-se até os confins da terra, como está em Gênesis 9:7, Mateus 28, 19 e 20. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo também ordenou aos seus discípulos que fossem proclamar o Evangelho até os confins da terra. Quando não a obedecemos, edificamos dispendiosas torres, onde a confusão é inevitável. Cada um fala a sua língua e ninguém se entende mais. Então veja bem, esse povo se rebelou então contra Deus, construíram uma torre e disseram: essa torre aqui vai até os céus e não adianta mandar dilúvio, ninguém vai morrer mais. Então era uma rebeldia. E ao mesmo tempo o quê? Um sentimento de preservação da própria vida, com medo de morrerem. Por falta de quê? De fé, por falta de acreditarem na aliança que Deus fez com Noé. Eles não tinham fé, não acreditavam. Disseram não, de repente Deus vem, manda um dilúvio de novo. Qual a intenção deles? Nós queremos é pecar e não queremos Deus interferindo. Então nós queremos pecar, a gente constrói a torre que vai até o céu. Qualquer coisa, se Deus achar ruim o que nós estamos fazendo, nós subimos na torre e pronto. Não adianta mandar dilúvio, ninguém vai morrer. Nós vamos continuar fazendo o que nós queremos. Essa era a verdadeira intenção. Então a ordem de Deus era clara: povoar a terra. Mas eles disseram: vamos edificar aqui uma torre e nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair para lado nenhum. Então desobedeceram uma ordem de Deus. Assim também a igreja faz. Quando Jesus disse aos apóstolos que eles deveriam pregar o Evangelho, disse: olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Olha aí, é uma ordem para a igreja. Aí quando a igreja não faz isso, o que acontece? Então cria confusão. Aí a igreja para de crescer, começa a confundir uns com os outros, brigar uns com os outros, e a igreja para de crescer, a tendência é diminuir, é cair na apostasia. O que foi preciso fazer no tempo dos apóstolos? Qual a confusão que Deus aprontou para cima deles para que eles cumprissem a ordem de Deus? Olha, no tempo da Babilônia, da Torre de Babel, Deus veio, confundiu a língua deles e eles tiveram que se separar. No tempo, no Novo Testamento, no Pentecostes, o que Deus fez? Deus batizou-os com o Espírito Santo, eles falavam em línguas, né? Línguas espirituais. E agora o que Deus faz? Deus deu um tempo para eles saírem pregando o Evangelho por todo mundo. Era para eles começarem a partir de Jerusalém, e ao mesmo tempo que pregavam em Jerusalém, era para pregar Judeia, né, lá de Samaria, e aí até os confins da terra. Mas eles não foram. O que Deus fez então? Deus fez uma confusão no meio deles. Armou o quê? Uma perseguição. E aí então eles se espalharam. Mesmo que os apóstolos não se dispersaram, ou talvez até tenham se dispersado e ficou em Jerusalém apenas aí Pedro, João, Tiago, né? Alguns apóstolos, talvez os outros tenham fugido também, mas nós cremos que eles ficaram ali, os apóstolos. Agora, os seguidores, os novos convertidos, né? Esses fugiram, se espalharam com a perseguição. Aí sim foram pregar o Evangelho por toda parte. Mas foi preciso o quê? Deus mandar uma confusão, uma perseguição. A igreja de hoje está assim também. A igreja parou do tempo. Nós conhecemos aí quantas igrejas e muita gente. E não sai para pregar o Evangelho. Estão só procurando enriquecer cada dia mais. Enquanto o mundo inteiro está precisando de ouvir o Evangelho.